Enquanto os credores do Banco Master são ressarcidos, a Polícia Federal marcou para a semana que vem novos depoimentos dentro das investigações sobre esse caso. A grande questão agora é a PF conseguir analisar o último material apreendido, os últimos, antes de ouvir os investigados, o que depende da autorização do ministro Dias Toffoli. Eric Rianelli volta aqui com a gente, tem os detalhes a respeito disso. Bom dia mais uma vez para você, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Bom dia para todo mundo. Olha, a Polícia Federal, então, portanto, vai ouvir esses depoimentos, 11 depoimentos dentro das investigações do caso do Banco Master. Esses depoimentos foram autorizados pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator desse caso na corte. E Toffoli determinou também que esses depoimentos aconteçam em 2 dias e não em 6 dias, como havia pedido a Polícia Federal. Quem vai depor? Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Banco Master, outros ex-diretores do Banco Master, também o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, Banco de Brasília e o BRB. Não tem ainda uma definição se Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, banqueiro que está usando tornozeleira eletrônica desde a primeira fase da Operação Compliance Zero, quando ele foi preso, se Vorcaro vai falar novamente às autoridades. A dificuldade que os investigadores da Polícia Federal enfrentam nesse momento é conseguir analisar os materiais que foram apreendidos na semana passada, na segunda fase da Compliance Zero, que teve, mais uma vez, Vorcaro como alvo, assim como pessoas próximas a ele, como seu pai e também o seu cunhado. O material que foi apreendido pelos investigadores, pelos agentes da PF na semana passada, estão na sede da Polícia Federal aqui em Brasília e devem ainda ser encaminhados à Procuradoria-Geral da República. Nossa colega Ana Flor trouxe uma informação do Supremo Tribunal Federal, do ministro Edson Fachin, que é o presidente da corte. Qual é a novidade? Fachin antecipou a volta dele para Brasília para essa semana, na tentativa ali de lidar com os impactos que essa crise do Banco Master, que esses impactos geraram sobre a corte, na imagem do tribunal. Fachin tem, nos últimos dias, procurado ministros do Supremo para debater a questão do Banco Master e também a permanência do ministro Dias Toffoli à frente desse caso, nessa relatoria. Hoje, por exemplo, Fachin tem agenda em São Luís com o ministro Flávio Dino. Os dois vão se reunir, segundo a apuração da nossa colega Ana Flor. Então, tem ali esse foco nessa discussão no âmbito do Supremo sobre a manutenção de Dias Toffoli depois de decisões consideradas atípicas dele, que causaram reações na Polícia Federal, também na Procuradoria-Geral da República e até entre os advogados dos investigados nesse escândalo do Banco Master. O ministro decidiu antecipar essa volta depois de conversar com colegas da corte. E essas conversas, portanto, vão seguir nos próximos dias. É com vocês no estúdio. Obrigada, Eric, pelas informações mais uma vez. Miriam, desde ontem o FGC está ressarcindo os investidores, Mas depois vai ser preciso refazer o fundo, um rombo que pode chegar a 50 bilhões de reais. Quem vai pagar essa conta? São os bancos grandes? Como é que é refeito? Eu conto, Bárbara, quem vai pagar a conta, mas eu queria só acrescentar um detalhe. A Polícia Federal, a informação que eu obtive, já apresentou um cronograma dessas oitivas, para saber quem houve, quando, apresentou ao ministro Dias Toffoli, até ontem à noite ele não tinha respondido. Então, vamos lá respondendo a sua pergunta, Bárbara, sobre quem paga a conta. No final, vamos ser todos nós a pagar a conta. Mas veja, nesse primeiro momento, os bancos serão chamados a pagar a conta. Mas, assim, os bancos maiores, tipo Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Santander, vão ficar com a maior parte. Eu ontem ouvi a informação de que pode chegar a 6 bilhões, na melhor das hipóteses, 3 a 4 bilhões para cada um colocar no fundo. Acontecerá assim, haverá uma chamada de capital, isso é pelo Estatuto do Fundo Garantidor de Crédito. Haverá uma chamada de capital em que todos os bancos terão que fazer o aporte. O aporte pode ser antecipando 5 anos de depósitos ou ampliando a contribuição.
ou as duas coisas ao mesmo tempo. O Fundo Garantidor de Crédito já estava precisando fazer essa chamada de capital para fortalecer seu capital quando houve esse sinistro. E isso, o tamanho do estrago pode ser maior do que a gente tem falado até agora. A gente tem falado de alguma coisa com 41 bilhões, que é o total de ressarcimento aos investidores. Ontem eu ouvi uma fonte muito bem informada sobre isso, que disse que pode chegar até a 45 bilhões, mas se houver a quebra a liquidação do Will Bank, que o Master tem 100% desse Will Bank, então isso chegaria a 50 bilhões a conta. E então, esses grandes bancos é que vão fazer os grandes depósitos. O Will Bank, ele é um banco de 5 milhões de investidores, sempre pequenos, classe C, D e E. Então, apesar de ter muita gente, o valor é esse, de alguma coisa como 5 a 7 bilhões ao todo. Muitos números, mas o que quer dizer é o seguinte. Primeiro, os grandes bancos terão que fazer aporte. Segundo, haverá dinheiro público, dinheiro dos bancos estatais, bancos públicos. O Banco do Brasil é uma economia mista, tem sócios privados, mas o capital majoritário é do governo e a Caixa Econômica é 100% do governo. Então, haverá dinheiro público nesse aporte. Esse aporte pode chegar a 6 bilhões de reais para reforçar o Fundo Garantidor de Crédito. Depois, certamente, eles repassam esse custo para as taxas de juros, para as tarifas, e no final das contas a gente é que paga. Tem mais uma informação do Banco Central, é que o Banco Central está querendo criar um índice de liquidez de ativos para evitar casos exatamente como esse, do Master, que usou o Fundo Garantidor de Crédito como seu modelo de negócio, ou seja, eu empresto eu capto a um dinheiro muito caro, que era 140 do CDI, e a garantia é o do Fundo Garantidor, do Fundo Garantidor de Crédito. Então, virou modelo de negócio. E aí ele tinha um ativo muito fraco, de ativos não líquidos. Então, o que vai fazer o Banco Central? Cada banco tem que ter a sua nota nesse índice de liquidez de ativos. Quem tiver a nota baixa só pode fazer essas captações com garantia do FGC se comprar títulos do Tesouro para garantir esse passivo.